Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje daremos continuidade à nossa leitura no capítulo 39 do livro de Êxodo. E eu trago uma reflexão aqui, digamos assim, muito íntima, né? E aconteceu que ontem, ao fazer a leitura à noite, eu comecei a refletir sobre um detalhe que me chamou a atenção. Na Bíblia, tudo quando se refere à mulher, né, a nossa espécie, não por uma questão de feminismo ou algo desse tipo, me chama a atenção. Eu começo a refletir sobre aquela parte de onde, né, que seria ali o meu é, propósito, o meu cumprimento, né, foi como eu decidi ler a Bíblia, buscando a minha identidade, né? E ontem algo me chamou a atenção no capítulo 38, do versículo 8, onde diz que a bacia do altar, né? Enfim, depois a gente entra em mais detalhe em relação à bacia, mas ela foi confeccionada, ela foi feita de uma forma em particular com os espelhos de bronze que as mulheres usavam, né? Elas doaram para o altar para a construção do tabernáculo. E o que me chamou a atenção nessa mensagem, né, foi que como que Deus já deixa assim em linhas escritas de que forma que possamos encontrar o reflexo da nossa identidade em Cristo, de que forma que podemos encontrar o reflexo da nossa identidade na Bíblia, de que forma que podemos nos encontrar e encontrar o caminho de volta para casa, né? Para a nossa casa interna, olhar para dentro de nós, para o nosso espelho interno e nos reencontrar e nos conectar. Então, essa passagem, né, esse versículo, essa mensagem, me deixou um alívio, porque, assim, tem alguns momentos que quando você se posiciona, né, é como se isso fosse agressivo, né, e para o tempo de hoje, para o mundo onde nós vivemos, que as pessoas realmente, nós, no geral, nós não temos, né, essa identidade, o encontro da nossa identidade real, não temos a identidade e a realidade do nosso propósito, não sabemos, né, de fatos onde para a gente ainda está muito escondido em montantes de dores, de crises, de sofrimentos, de quebras, de rejeições, de laços, de prisões. E é isso que é libertador. A Bíblia nos posiciona, ela nos diz quem nós somos, ela nos diz qual é o nosso propósito de vida. E mais ainda, ela nos traz a paz de quem nós somos, mesmo que isso soe agressivo lá fora para alguém ou em alguma situação. E aí isso te traz paz, isso te traz alívio na alma para que você de fato siga um caminho e fala, não, uau, isso aqui está doloroso, isso aqui parece ser agressivo, mas é esse o caminho. Assim como um conselho de um pai, de uma mãe, assim como a verdade, que às vezes dói, mas é cura, ela é cura para a alma, ela é cura para o espírito, ela é cura para o corpo, ela é cura para o seu lado profissional, ela é cura para você como mãe, como pai, e a verdade, ela é única e exclusiva, e ela está aqui inserida nesse manual chamado Manual da Vida, que é a palavra de Deus. Bom, eu vou fazer uma oração em reverência à palavra e prosseguiremos com a leitura do capítulo 39. Querido Deus, meu eterno Pai, Senhor, Criador de tudo, de todas as coisas. Com as mãos o Senhor me formastes, me criastes do pó, soprou, Senhor, o meu fôlego de vida e me fez alma vivente. Que onde eu andar, Senhor, a tua luz possa me acompanhar e que o Senhor possa me perdoar pelas minhas falhas e que a tua palavra possa encontrar repouso em meu coração. Fazendo assim, meu Pai, a reconstrução da minha verdadeira identidade em ti. Que todos os dias eu possa ser reconstruída em ti com o teu amor, com a tua divindade, com o ser inabalável e inconfundível que é a tua voz. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Assim, Senhor, também peço que quando esse vídeo alcançar mais pessoas, que faça sentido todas essas palavras que aqui estão sendo ditas. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Capítulo 39 do livro de Êxodo. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do mistério, para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. E também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode do ouro, do pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Versículo 3. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Versículo 4. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, às suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido com o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, é muito lindo, né? Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra de éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas no seu engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada um com o seu nome segundo as 12 tribos. Aí deve ter gente aí falando assim, ó, eu sou da família do diamante. Mas olha, quem é da família do diamante também lembra que a pedra que mais recebe corte, ela é a que mais recebe corte para brilhar. Então a gente também tem que entender que para ser, dói ser, né? É muito lindo ler a Bíblia assim, dentro dessas nuances, né? E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Versículo 13. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas no seu engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome segundo as suas 12 tribos. Lembra que aqui Deus estava instituindo a nação de Israel, ok? Versículo 15. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 17. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na borda que estava junto ao éfode, por dentro. E fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras no éfode, embaixo, de fronte dele.
defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode. Versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas do éfode com o cordão azul, para que tivesse sobre o cinto do artifício do éfode e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa e em roda entre as romãs. Versículo 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra torcida. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra torcida, para Arão e para seus filhos. Versículo 28. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e os cintos de linho fino torcido, de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. É muito detalhe, gente. E eu fico encantada com isso. 30. Fizeram também a folha da coroa. Versículo 30. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. Versículo 31. E ataram-na com um cordão de azul para a atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e suas tábuas, e seus varais, e suas colunas, e suas bases, e a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de pele de texugo, e o véu da coberta, e a arca do testemunho, e seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para as luminárias. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e seu crivo de cobre, e seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. Versículo 40. As cortinas do pátio e suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e suas cordas, e seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes dos ministérios para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou.
Aqui finalizamos o penúltimo capítulo, o capítulo 39, ficando assim o capítulo 40 para amanhã, que será o último vídeo dessa jornada dos 40 dias de leitura consecutivas. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau, tchau!